Vamos embarcar em uma emocionante jornada pelo passado, mergulhando na história de uma das santas mais veneradas da cristandade. Vamos conhecer a vida extraordinária de Santa Quitéria, uma jovem corajosa e devota que viveu nos primórdios do cristianismo e que possui uma das histórias mais arrepiantes da história da Igreja. O nosso vídeo começa agora. Santa Quitéria teria nascido pelo ano 120, na região do Império Romano, conhecida então como Bracara Augusta, que corresponde à atual cidade de Braga. Seu pai, Lúcio Caio Atílio Severo, tinha a função de régulo de uma província do Império Romano, que abrangia a parte da Galícia e da antiga Lusitânia, e estava casado com Cáucia Lúcia, sendo ambos de famílias ilustres, embora pagãs. Eles estiveram muitos anos sem terem descendência, até que Cáucia Lúcia concedeu em um só parto 9 meninas, numa ocasião em que o marido se encontrava ausente, acompanhando o imperador Adriano, que viajava pela península. Cáucia, que ficou com medo de que um parto de 9 crianças fosse um mau sinal, organizou um plano para matar as filhas, afogando-as num rio. Para executar tal plano, uma jovem donzela, devota e cristã, chamada Cita, foi contactada, e essa tinha sido a única pessoa a assistir o parto, e ela ainda tinha a função de divulgar a notícia de que o parto tinha ocorrido mal e que as crianças tinham morrido. Todavia, Cita, movida por elevado sentimento cristão, levou as meninas de casa como combinado, mas estava decidida não só a salvar as suas vidas, como também dar-lhes a vida nova do Espírito pelo sacramento do batismo. Assim, em vez de atentar contra a vida das irmãs, ela chama o arcebispo de Braga, Santo Ovídio, que administra o batismo e atribui os nomes às meninas: Quitéria, Eufêmia, Germana, Liberata, Vitória, Marinha, Genebra, Vasília e Marciana. E o futuro das meninas é o que a gente vai ver no capítulo a seguir. Conhecendo a tragédia que pesava sobre as inocentes crianças e que quase as vitimara, Santo Ovídio, depois do batismo, as entregou aos cuidados de diversas famílias cristãs para que tomassem conta delas durante a infância, dando-lhes educação religiosa, inclusive. Educação essa que produziu um tal domínio em seus corações que, durante a sua existência, sempre souberam pôr em prática grandes virtudes e calçar aos pés as grandezas e vaidades do mundo, a fim de glorificarem apenas a Jesus Cristo. À medida que foram crescendo, as 9 irmãs tomaram conhecimento do destino que a mãe tinha para elas. Assim, sentiram-se particularmente agradecidas à Divina Providência, não só pelo fato de lhes ter salvo a vida, como lhes ter dado uma nova vida pelo sacramento do batismo, além de terem crescido no conhecimento dos princípios da vida cristã. Dessa forma, elas decidiram afastar-se do mundo e viverem juntas em um convento para um maior aperfeiçoamento da sua vida de piedade, no intuito de servirem a Deus do modo mais perfeito e para crescerem também na prática das virtudes pelo mútuo auxílio e exemplo de vida. O modo de vida que seguiram rapidamente as tornou conhecidas entre todos, pois o exemplo de vida cristã gerava a admiração de todos que as conheciam. Tudo ia bem na vida das irmãs. Ia, porque uma perseguição mudaria tudo, pelo menos na vida de uma delas. Tudo ia bem na vida das irmãs, até que o imperador Adriano inicia uma perseguição. E essa perseguição atinge a região de Braga, onde elas viviam. Prisões e martírios
passaram a ser comuns, e o imperador buscava e processava quem seguisse a fé cristã. Assim, todos os cristãos foram detidos e buscados, inclusive dentro de casa, e as irmãs, conhecidas como cristãs exemplares, foram levadas à presença do governador, Lúcio Caio Severo. Sim, o próprio pai delas, que não sabia que as 9 eram suas filhas. Ele ficou impressionado com a atitude das jovens e as interrogou para saber quem eram, onde viviam e onde viviam seus familiares. Foi então que Germana tomou a palavra, respondendo em nome de todas, com coragem e desassombro, que elas eram naturais de Braga, filhas do próprio governador, e que adoravam Jesus Cristo, único e verdadeiro, e dispostas a lutar e sofrer por amor a Cristo, em defesa da sua fé. Surpreendido, Lúcio Severo manifestou todo o seu afeto por elas, recordando-lhes a antiga nobreza da família, e falou-lhes de um futuro esplendoroso, do qual elas fariam parte, com grandes casamentos, com rapazes ricos e nobres, sendo necessário apenas que renunciassem à fé cristã. Ao ouvir a resposta negativa das meninas, o pai enfureceu-se, deixando-as sozinhas na sala imperial. Elas então se juntaram, começaram a orar, pedindo força e resistência às propostas do pai, que eram contrárias à vontade de Deus. Foi então que um anjo apareceu e as avisou para saírem do palácio. Ao regressar à sala, Lúcio Severo ficou possesso, mandando soldados em perseguição. Elas se dispersaram por diversas regiões da Espanha e apenas Santa Quitéria foi capturada e presa e trazida à presença do governador. Ele tentou, mais uma vez, proibi-la de confessar a fé cristã, dando-lhe também a notícia de que tinha sido prometida em casamento a Germano, um nobre rico. Quitéria pede um tempo ao pai para pensar. Enquanto isso, seu anjo da guarda, Custódio, aconselhou a refugiar-se no Monte Pombeiro, que continha uma capela dedicada a São Pedro, nas imediações de uma cidade denominada Eufrásia, destruída nas invasões dos mouros e que era governada por Luciano, feroz perseguidor de cristãos. Luciano, ao saber do paradeiro de Quitéria e das demais donzelas que tinham se juntado a ela para viverem uma vida cristã, avisou ao pai de Quitéria o seu paradeiro, e elas foram presas, sendo encarceradas durante 3 dias sem receber qualquer alimento durante o tempo de cativeiro. Mas durante o tempo do cativeiro também foram confortadas por um anjo, e situações inesperadas foram observadas, como a conversão dos guardas que tomavam conta delas, enquanto alguns doentes obtiveram a cura dos seus males. Lúcio Severo enviou então emissários para convencerem a sua filha a aceitar o seu casamento com Germano. Todavia, a decisão da jovem não se alterou. Germano, então, acompanhado de vários soldados, vai ao encontro de Quitéria com ordens para matá-la, e ele mesmo, no ano de 135, toma a espada e decapita Santa Quitéria, que viria a ser a primeira mártir em terras portuguesas. Os soldados e o próprio Germano ficaram cegos, e diz ainda a tradição que, após ter a cabeça decepada, Quitéria a toma em suas mãos e caminha até a cidade vizinha, onde finalmente cai e é sepultada. No local do martírio brotou uma fonte, e os soldados e o próprio Germano ficaram cegos, enquanto Luciano, recém-convertido, tal como as donzelas da comunidade de Santa Quitéria, assim como outros cristãos, foram martirizados e sepultados no monte junto da capela de São Pedro.
Na época da construção da igreja, que se localiza no mesmo local, foram encontradas dezenas de sepulturas junto à Capela de São Pedro.